Bom dia, Deus abençoe a todos vocês, viu? É maravilhoso falar convosco. Eu estava pensando a respeito dos ossos dos seres humanos, né? Como Deus tem um cuidado com os ossos do ser humano. E alguém há que me pergunte: é lícito fazer cremação? Olha, são costumes diferentes daquilo que nós defendemos como a nossa regra de fé e conduta, a nossa crença. Então, eu não quero fazer julgamento algum contra aqueles que têm esse costume ou que fizeram a cremação dos seus entes queridos. Mas eu devo fazer aqui o meu conceito sobre o que diz as Escrituras Sagradas. O livro de Amós, capítulo 2, o verso 1 até o verso 3, mostra o Senhor Deus irado e dizendo sobre a punição que daria a Moabe por ter queimado, tornado em cinza, os ossos do rei de Edom. Vejamos o que está escrito. Por 3 transgressões de Moabe e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Notou o porquê Deus faria isso com ele e fez com a nação? Porque eles queimaram até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. As Escrituras seguem dizendo que José, no fim da sua vida, ele fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito. E ele deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Você pode ver isso lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Ele sabia que iria morrer no Egito e sabia que o Senhor cumpriria a promessa de levar o seu povo para a terra prometida. Então ele fez com que eles fizessem um juramento que não deixariam os seus ossos ali no Egito, mas os levaria. Muito bem. Em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 25, você vê este acontecimento. Está escrito assim: e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Bom, quando aconteceu os fatos da libertação do povo de Israel do Egito, José já estava morto. Mas Moisés não se esqueceu do seu pedido e do juramento que o povo de Israel fez para com José, de levar os seus ossos. Em Êxodo capítulo 13, o versículo 19, há um relato que diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. Que importância, não? Dava José pelos seus ossos. Ele sabia que não iria ver o Senhor retirando o povo de Israel do cativeiro, mas tinha uma certeza que isto ia acontecer. Então, quando isto acontecesse, os ossos dele não deveriam ficar no Egito.
Moisés também não conseguiu sepultar os ossos de José. Levou-o sim, mas morreu antes de entrar na terra prometida. Vocês lembram-se dessa passagem. Mas o seu sucessor, Josué, ele fez com que a promessa fosse cumprida. No livro de Josué, no capítulo 24, o verso 32, está escrito: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se em herança dos descendentes de José. Veja aqui então que, conforme o pedido de José, o povo de Israel cumpriu. Seus ossos foram sepultados na terra prometida. Isso mostra, bem claro, que há um valor muito grande nos ossos dos seres humanos. Como é importante nós pensarmos nisso antes de tomarmos qualquer decisão de destruir os ossos dos nossos entes queridos. E os nossos também, não deixando nenhuma autorização. Bom, falo do ponto de partida da minha fé e crença dentro das Escrituras Sagradas. O livro de 1 Samuel, capítulo 31, verso 11 e 13, fala sobre Saul e os seus filhos que haviam sido mortos pelos filisteus. E há um relato da preocupação em conservar os seus ossos. Israel tomou esse cuidado. Vejamos o que está escrito. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-seã, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Calma aí, hein? Queimaram os corpos, mas não os ossos. Veja a sequência da leitura. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram 7 dias. O corpo, sim, eles queimaram, mas os ossos não. Os ossos foram preservados. Tanto foram preservados que Davi mandou ir buscar esses ossos na cidade lá de Jabes de Gileade. Isso você vê registrado em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 12. Davi mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus o tinham pendurado, no dia em que mataram a Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Veja que o próprio Deus aqui considerou o ato, e depois que os ossos deles foram enterrados, e não feitos em pó, mas enterrados, o Senhor ouviu a oração de Israel, porque conservou os ossos do seu rei. Muito bem. A Bíblia ainda relata uma passagem em 1 Reis, no capítulo 13, do versículo 29 até ao versículo 31.
Eu vou ler para você. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele. Essa passagem é muito interessante, né? Porque algumas pessoas não sabem a razão do porquê. Tem pessoas que têm tanta consideração pelos seus entes queridos e fazem a exumação, tiram os ossos de um lugar e depositam numa urna ou juntamente com outro ente querido que aquela pessoa em vida tanto amava. Eis aqui um costume antigo já registrado nas escrituras sagradas. Um pedido, quando eu morrer, que os meus ossos sejam colocados junto aos ossos do homem de Deus. É muito interessante. Parece que os ossos têm um vigor muito forte, uma expressão de vida. Não é à toa que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Interessante, né? Vai até o tutano nos ossos. Isso me faz lembrar do profeta Eliseu, o homem de Deus. Olha o que aconteceu quando este homem morreu e já não tinha mais o seu corpo, mas apenas os seus ossos na sepultura. Veja esse relato em 2 Reis, capítulo 13, do verso 20 ao 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Encostou aonde? Nos ossos de Eliseu. Ainda bem que não tornaram seus ossos em pó, não é mesmo? Graças a Deus por isso. A conservação dos ossos para Deus é de suma importância. Existem várias passagens a respeito ainda, mas o nosso tempo é muito curto. Numa conversa de Zofar com Jó, Zofar falou sobre o ser humano, e ele falou no capítulo 20, o verso 4 e o verso 11 do livro de Jó. Certamente você sabe, isso ele estava dizendo para Jó, certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. No vigor juvenil que enche os seus ossos, jazerá com ele no pó da terra. No vigor juvenil que enche os seus ossos, jazerá com ele no pó da terra. Então, as forças de um homem na sua juventude que está em seus ossos, essas forças um dia se acabam, não é mesmo? Todo ser humano passa, mas parece que essas forças juvenis estão jazendo juntamente com seus restos mortais, juntamente com ele, no pó da terra. Alguns dizem assim, mas a Bíblia fala que o homem torna em pó. Verdade, seu corpo torna em pó e não em cinzas. Pó e cinzas é uma diferença enorme. E quando o corpo se desfaz no pó da terra, os seus ossos ainda assim são conservados. É interessante
o quanto Deus dá importância aos ossos humanos, que quando Jesus estava crucificado, ele morreu antes dos 2 ladrões. Por que morreu antes? Porque senão suas pernas seriam quebradas para que ele morresse mais rapidamente por causa do dia de sábado. Ninguém poderia ficar pendurado ali no madeiro. Mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Mas por quê? João capítulo 19, versículo 33 até o 34. E aí a seguir, você pode ir até o 37. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ouviu isso? Vamos ver um quadro agora que era apenas uma visão que Deus deu para Ezequiel, no capítulo 37. Leia lá e medite, tá bom? Há uma pergunta: Filho do homem, pode viver esses ossos secos? E ele deu resposta: Senhor, tu o sabes. E esta resposta seria a minha e seria a tua. Ossos secos podem ter algum valor? Podem viver? Senhor, tu o sabes. Certamente você vai me dizer, aqui era uma visão. Verdade, aqui era uma visão. Mas nessa visão mostra-se um costume. Não se destruíam os ossos humanos. A única vez que se destruiu a ira de Deus se acendeu, não foi? Foi quando destruíram os ossos do rei de Edom até se tornar em cinzas. E então o castigo de Deus veio. Bom, é o que eu penso a respeito, com todo respeito aos vossos pensamentos. Que Deus possa abençoar a cada um em suas decisões. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Paz do Senhor.